João 31. Estou conseguindo aqui conectar numa rede boa aqui. Tentando, não sei. Vamos ver. Mateus 15, de 21 a 31. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Olha o que Jesus fala para ela. Não é fácil ouvir uma frase dessa de alguém, né? Porque ele está dizendo aí, ó, me chamam de cachorrinho, né? Não é fácil não. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, aleijados, cegos, os mudos e muitos outros os colocaram aos seus pés. E ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram a Deus de Israel. Amém, gente? Esse é o nosso Deus. Jesus, ele não parava, né? Estava sempre em ação, né? Jesus está sempre em ação, né? Jesus é maravilhoso. Você crê nisso? Que Jesus é maravilhoso? Essa música não está legal. Não, mas eu acho que o Lucas foi arrebatado, né? Cadê o Lucas? O Lucas do teclado. Ele foi arrebatado. Nós estamos aí, né, gente? Eu queria aproveitar o mapa do Alex. Olha, você viu semana passada, você não estava vendo, mas estava passando coisa no TV, viu? Eu mostrei esse mapa, né? Vocês lembram, né? Quem estava aqui no ano passado viu o mapa lá da cidade de Cafarnaum, né? De Caná da Galileia. Esse mapa aqui eu estou emprestando de você, tá, meu irmão? Você que não é meu, eu peguei do Alex. Essa mulher, a Bíblia diz que é uma mulher sinfenícia, né? Está vendo onde é a Síria aqui nesse mapa? Jesus estava nessa questão ali, estava perto ainda da Galileia, não tinha saído de onde o Alex falou semana passada, mas Jesus estava ali. E essa mulher com certeza ouviu falar de Jesus, porque Jesus estava ficando famoso. Não é assim? Se você está ouvindo que alguém curando as pessoas, que os cegos estão vendo, né? Os aleijados estão voltando a andar, não junta a multidão? Depois desse texto aqui, se você ler, Jesus alimenta uma multidão de 5.000 pessoas, homens, né? Então seriam quase 10.000 pessoas. Jesus estava conhecido, e essa mulher provavelmente ouviu lá na região dela. Você sabe que a Síria hoje é um país que é dominado por califado, né? As pessoas fogem muito da Síria. Nessa região aqui hoje estão os maiores campos de refugiados do mundo, Cisjordânia. É uma região de conflito, uma região mais de árabes. Então essa mulher que chegou para Jesus era uma árabe, uma mulher árabe. Chega diante de Jesus e fala: Jesus, me ajuda. E Jesus pega e ignora ela. É a primeira coisa que aconteceu, né? O livro de Mateus, gente, até eu sempre gosto de posicionar vocês. Esse livro que a gente leu, Levi, filho de Alfeu. Quem assistiu Chosen? Muita gente assistiu o Chosen, né? Aquele seriado bem famoso aí, já foi até o Danilo Gentili, autor, né? E fala ali de Levi, né? Que é o Alfeu. Ele era um cobrador de impostos. Mateus também era uma pessoa que não era muito bem considerada entre as pessoas que eram dos judeus. Como um árabe também não era. Árabe e judeu tem um problema antigo, né? Então, quando os homens viram ali a mulher perseguindo Jesus, o que eles falaram? Jesus, manda ela embora, fica gritando aqui, já vão perceber. Essa mulher fica no meu tempo, fica aqui gritando, né? Filho de Davi. E as pessoas ficaram ali preocupados, por quê? Porque tinha isso daí entre os judeus. Eles não se misturavam, não. A pessoa era considerada imunda, ou era considerada que não era digna, entendeu? Porque não era judeu, não era ninguém. É um pensamento da época. Mulher, muito menos. Sabia que o mestre com Jesus nem
nem poderia conversar com uma mulher naquela época, era uma barreira social. As mulheres ficavam em casa, usavam dos filhos. Elas não vinham conversar, elas não vinham aparecer, né? Então, quando viram aquela mulher árabe, gritando, o pessoal, alguém tem que dar um jeito disso aí, né? Isola, né? Mais ou menos isso. Mas é interessante que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para mostrar quem é Jesus, que Jesus é o rei. Inclusive tem um autor que eu gosto muito, ele fala: Jesus é apresentado no livro de Mateus primeiro e principalmente como rei messiânico. Então Jesus ele está sendo apresentado por Mateus como filho da casa real de Davi, como leão da tribo de Judá, como demonstrado em sua genealogia. Você vê, uma mulher árabe, síria, o que ela chama Jesus? Filho de Davi. Uma mulher que nem era do povo, tinha pessoas que duvidavam de Jesus. Se você lê o Evangelho, você vê, Jesus é um profeta, né? Quem é Jesus? Filho de José, carpinteiro. Essa mulher não, essa mulher ela reconhece quem é Jesus. E ela fala: Jesus, filho de Davi, ou seja, Jesus, você é o rei, você é o meu rei. É interessantíssimo, né? Como essa mulher também traz essa verdade que o Tasker ele fala aqui. O livro de Mateus quer mostrar que Jesus é filho de Davi. Se você ler o primeiro capítulo de Mateus, você vai ver uma genealogia que parte desde a tribo de Judá e vai indo até chegar em José, porque José era da tribo de Judá. Então essa história também está mostrando quem é Jesus. Mateus fez questão de dizer essa história, porque essa mulher reconheceu quem Jesus era, apesar de ser uma gentia, uma estrangeira, né? Essa que é a questão, né? Filho de Davi, né? É isso que essa mulher falou para Jesus. Bem, esse encontro entre a mulher cirífica e Jesus é surpreendente, como eu disse, porque não é comum a gente ver isso acontecer. E você vê que Jesus ele acaba chamando a atenção dessa mulher. Ela sai da Síria e vai falar com ele, né? Para você ter uma ideia, Jesus quebra o paradigma da atenção para aquela mulher. Ela insistiu tanto que Jesus parou. Meu irmão, minha irmã, você está insistindo na sua luta com Jesus, com Deus? Se insistir, ele vai parar, vai olhar para você, ele vai prestar atenção em você. Às vezes a gente desiste, né, das nossas lutas. E se você for ver o dilema desse texto, né, os próprios discípulos, né, dizem aqui, os próprios discípulos se sentiam muito incomodados com aquela situação, pediram para mandar embora. E Jesus, ele acaba, porque pessoas estavam procurando criticar Jesus. Tinha gente ali que, se visse Jesus falando, já ia falar: não sabe que é pecadora? Não é judia, por que ele está falando com ela? Né? No versículo aqui 23 e 24, Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus teve essa atitude: a mulher, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? E as pessoas mandam embora. E Jesus ainda diz: eu fui enviado apenas para as ovelhas de Israel. Jesus, meus irmãos, Jesus ele tinha uma missão. Jesus ele tinha a missão de transformar o coração dos judeus em primeiro lugar. Quando Jesus chamou os seus 12 discípulos, ele chamou entre quem? Entre os judeus. Todos os discípulos eram judeus. Quando Jesus prega em Jerusalém, quando Jesus prega em Belém, ali, quando Jesus vai nas cidades, ele está falando para quem? Para judeus. Quando Pedro, lá em Atos, prega, nós estamos chegando no Pentecostes, né, nesse mês, 50 dias depois da ressurreição, acho que dia 19 de maio, Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado em Jerusalém. Foi derramado em quem? Nos judeus. Jesus ele veio para os judeus. O foco de Jesus era judeu. O foco de Jesus era colocar na cabeça dos judeus que ele era o Messias e que eles iriam trabalhar para que o mundo soubesse que era o Messias. Vocês estão comigo nessa história? Esse era o foco de Jesus. Então Jesus fala: olha, eu sei, eu vim para vocês. Meu foco é esse. Eu sei que ela é uma estrangeira, deixa ela para lá. É mais ou menos isso. Mas o que acontece? Né? Jesus ele estabelece esse limite, né? Mas o que acontece? Essa mulher insiste e desperta a escuta de Jesus. Essa mulher ela conseguiu chamar a atenção dele. Porque primeiro Jesus não responde, segundo ele fala que ele não veio para eles. Mas de repente essa mulher começa a insistir. E Jesus para, e Jesus olha para ela. E se você vê aí, né, alguns conceitos que existem aí
corporativo. Você já ouviu falar da escuta ativa? Você já ouviu falar sobre isso? O que é uma escuta ativa? Claro que a escuta é o que a gente tem mais dificuldade de fazer. Vocês concordam? A gente quer mais falar ou quer mais ouvir? Hein, gente? Falar. Então, escutar é uma técnica muito dos psicólogos, das pessoas que são psiquiatras, elas que têm que ouvir. O pastor tem que ouvir mais também. É uma luta que eu tenho, falo muito. Às vezes é preciso ouvir mais. Só que existe uma escuta interessante que chama escuta ativa, que é uma escuta que você simplesmente não é só você ficar ouvindo, mas você dá atenção para a pessoa. Você percebeu o que ela está falando, você emitir a sua opinião, mas ouvi-la. Até você pode dizer na escuta ativa que você não concorda com a pessoa que está dizendo, mas ainda assim demonstra empatia com ela, entendeu? Sabe, a pessoa perceber que você está querendo ouvir o problema dela. Não é melhor assim? Quando você conversa com alguém que está te escutando, que percebe a sua necessidade, e às vezes a gente precisa ouvir também que a gente está errado, sim ou não? Precisamos. Mas é difícil, né? A gente quer falar, e às vezes nós precisamos ouvir. E Jesus, ele ouve aquela mulher. Ele para, ele ouve, né? E nada pode impedir a escuta de Deus em nossas vidas. Amém? Se você insistir com Deus no seu quarto, na sua campanha, juntos uns com os outros, Deus vai parar. Deus vai parar e vai te ouvir. Ele nosso relacionamento com Deus está baseado na nossa fé, naquilo que a gente entende de Deus. E aquela mulher mostrou para Jesus que ela sabia quem ele era, apesar de ela não ser o foco de Jesus. Ela reconheceu Jesus, filho de Davi. Jesus ainda fala, mas eu não posso dar atenção para cachorrinho. Ô Randolfo, se alguém chamasse você de cachorro, você não ia ficar chateado? Se alguém te chamasse de cachorro, de cão, você não ia ficar chateado? Seu cão? Não? Ah, sei lá, hein? Gente, não é fácil. De repente a pessoa chama, como assim, cão? Como você está me chamando de cachorro? Depende do cachorro, você adora. Se tem uma pedigree, né? Boazinha. Tem pedigree. Aqui é boazinha. Mas, gente, era costume do judeu chamar quem não era judeu de cão. Eles chamavam as pessoas que moravam ali, os samaritanos, eles chamavam de cães. Os cães, ô seu cão, sai daqui. E às vezes cuspiam. Você entende o problema da cultura da época? Como era difícil aquela mulher chegar perto de Jesus? Além do que Jesus falou, eu vim para os filhos, não para os cachorrinhos. É super difícil. O pobre nada tinha. Se a gente for falar sobre pet, né, porque ela usa o termo kunarion no grego, quer dizer cachorrinho de estimação. Sabe igual o inspetor? Ou o pudim caramelo? Hã? O pingo. Como é que é o nome? Como é que é o. Nossa, é uma galera, né? Pipoca, niguinha. O cachorro antes era. Hoje o cachorro Já está mais avançado, né? Hoje talvez tem cachorro que está melhor que muita gente hoje. Tem cachorro que está melhor que muita gente hoje. Mas aquela mulher, quando Jesus fala de cachorrinho, em vez de ela falar assim, olha, o cachorro é sua mãe, vai embora. Tipo, vai chamar de cachorro outra pessoa. Que judeu mais arrogante, né? O que ela falou? Mas os cachorrinhos também vivem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus olha para ela e fala assim, mulher insistente, hein? Nem chamando ela de cachorrinho, de estimação, de pet, ela desiste, né? E o nome de hoje da pregação é exatamente esse, antes pet do que marionete. Vamos falar o nome do título aqui? Vamos lá, gente. Antes pet que marionete. Tem uma certa diferença aqui, e é muito importante essa diferença, né? Porque a filha daquela mulher, primeiro, ela não era um pet, a filha dela estava doente. Mas ela estava endemoniada. Ou seja, ela estava sob controle do diabo. Sabe marionete? Marionete não é... Você não tem controle, quem controla é o pessoal que está ali, né? Se a gente olhar essa lição de cara, você não concorda que é melhor ser pet na mão de Jesus do que marionete na mão do inimigo? Concorda ou não? Melhor, né? Tem aqui umas coisas interessantes, né? Eu tentei ver a população que estaria aqui, certo? A inteligência artificial, se o cachorro do Ceará seria isso aqui. Tem 4 cearenses aqui. Tem mais alguém do Ceará aqui? Você é do Nordeste também, né?
Está vendo a jangada aqui? Esse é o cachorro que seria do Nordeste. Lembrei também do Randolfo, né? Ele é de Minas. Olha só o cachorro de Minas. Parece a Pandora. Esse aqui é o Paulista, lembrando de nós, né, Lucas? O Paulista também da cidade. Né? E é claro, né? Em nome de todos que estão aqui, né? O Pantaneiro, né? O pet de Campo Grande, né? Do Pantanal. Aqui, cara, eu já estou mais para esse tipo de pet. Né? Eu gosto, estou amando essa paisagem do nosso Pantanal, né? Mas ainda acho isso, é melhor ser pet nas mãos de Deus do que marionete na mão do diabo. Porque aquela menina, ela sofria demais, gente do céu. Eu vou insistir um pouco ainda, a gente está vivendo dias hoje que o pet não é só querido, o pet está virando humano. É diferente o que está acontecendo, gente. Desculpa aí, vou dar uma pesquisa aqui dos nossos amigos cachorros, aqui, ou gatos, né? Você tem uma ideia, isso aqui está lá na UOL, né? Olha isso que interessante, ó. Van para ir para a creche, vai passar a pegar cachorro na casa das pessoas. Nunca vi isso, mas tem mochila, o cachorro tem mochila para levar. Você gostou dessa? Mochila. Ficava na creche? Gente, tem recado para a professora do cachorro. Ó, ele está com gases, sei lá. Está resfriado, sei. Mas hoje os pets estão bem. Na volta, traz o recado das professoras para a mãe, chama mãe de pet. Já ouviu esse termo? Hoje chama mãe de pet, Jesus Cristo. Voltando um pouquinho, brincou. O seu cachorro brincou com já brincou com o inspetor. Né? Nunca vi, né? Relatório, se comportou mal também. Vem avisar, está se comportando mal. Mordeu um amigo, mijou no titio. O professor fez xixi no professor. O professor cachorro? Viu? A descrição acima poderia ser do dia de qualquer criança, não é verdade? Só que está acontecendo com o cachorro. Ó, por mês as pessoas gastam em cerca de R$800 por mensalidade de creche de cachorro. Além dos 49 do plano de saúde, que tem plano de saúde para cachorro. E o veterinário, mais a alimentação, os duzentão. Então hoje um cachorro custa R$1.000 por mês fácil. Para quem é. Não, mas não sei, não é o nosso caso, mas a gente não deixa gato em creche. A UOL que fez essa reportagem, né? Só que naquela época, como o Randolfo falou, não era muito comum. Os animais não eram assim, tanto domésticos, né? Mas na Bíblia, não sei, até eu fiz uma curiosidade aqui, na Bíblia, o primeiro pet que se fala na Bíblia foi lá de Davi. Natan fala para ele, ó. Você lembra quando Davi fez uma coisa errada, veio o profeta e falou para ele, contou uma história? Você lembra disso? Davi adulterou e veio o profeta e falou com ele. E ele contou uma história para Davi. Olha o que ele fala aqui, ó. O pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou. E ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele. Bebia do copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Acho interessante, vai estar 1000 anos antes de Cristo, Leandro, 1000 anos antes de Cristo. Já tinha gente que pegava o cordeirinho, né? E cuidava do cordeirinho como se fosse bichinho de estimação. Mas na época de Jesus não era muito comum, não. Né? Cara, eu estou falando isso porque, como eu disse, existem pessoas hoje que vivem muito pior do que um pet. Existem pessoas hoje que têm uma situação de rua, existem pessoas que nem comem. E a gente precisa saber o limite disso, né? Como que a gente pode tomar esse cuidado, porque às vezes a gente fica sem empatia com as pessoas, a gente destina dinheiro dos animais, não que não tem que fazer isso, mas a gente esquece de pessoas. Por quê? Porque as pessoas são estigmatizadas como aquela mulher de Sírio, daquela região síria. A gente acha que nem judeu, a gente não chama ninguém de cão, nem cospe na cara dele, mas a gente ignora as pessoas. A gente cuida mais do nosso cachorro do que de uma pessoa que está na rua. Essa história ela mostra muitas lições. Uma delas é que existe preconceito. E nós hoje temos uma sociedade que ela valoriza muitas coisas e esquece do que é mais importante. Quantas mulheres sírio-libanesas estão perto de nós? Quantas pessoas que não são da nossa estirpe, da nossa sociedade, da nossa profissão, que a gente ignora simplesmente? Que a gente fala, ó, muito embora.
despede ela, vai embora, você está perturbando, vai embora. Essa mulher, ela insistiu, mas muitas pessoas não insistem, muitas pessoas ficam oprimidas, muitas pessoas ficam chateadas. Se a gente não entender a realidade dessa mulher, né, uma mulher cananeia natural dali, ela diz: Senhor, a minha filha está endemoniada. Né? O termo grego para endemoniada chama capos. E não é à toa não, porque a pessoa ficava um capo. Quando uma criança, que não era um pet, né? Não era um pet, era uma filha mesmo, era um ser humano. A mulher estava com a filha endemoniada, ela estava doente. E naquela época, gente, uma pessoa endemoniada, ou pessoa possessa, não era só que ela tinha um demônio, não. Tinha um preconceito. Se a pessoa fosse epilética, os judeus consideravam que ela tinha demônio. Se a pessoa tinha uma doença terminal, um câncer, endemoniada. Se a pessoa era cega, foi ele ou seu pai que pegou? É coisa do demônio, que está cego. Essa menina poderia estar realmente endemoniada, mas ela poderia ser uma menina que tinha um problema mental. Por exemplo, uma pessoa que tem um retardamento, né? uma deficiência física, intelectual, né? Ela poderia ser considerada naquela época, 2 anos atrás, como uma pessoa que tinha um demônio, porque é assim que eles classificavam as pessoas. Aquela menina não podia estudar, aquela menina não podia. Ela era uma marionete, porque a pessoa, quando é possessa por identidade do mal, que assumia o controle do seu corpo, da sua mente, ela se autoflagelava, ela se machucava, se jogava nos lugares, ao ponto de não ter qualquer domínio sobre si. Aquela menina era totalmente controlada, entendeu? É isso que é ser uma marionete. Por isso que eu falo, aquela mãe falou assim: eu prefiro ser chamada de pet do que ter minha filha continuar sendo uma marionete desse jeito. E eu sei que Jesus pode fazer toda a diferença. Por isso, melhor ser pet do que marionete. Por isso é melhor você estar na mão de Deus do que estar preso. O que nos prende hoje em dia? O que nós realmente precisamos, né? Eu acho que se a gente lembrar disso, indo inclusive caminhando aí no final, né? Quando aquela mulher chega para ele e fala: filho de Davi, Senhor, ela fala: meu dono. Ela não liga não de ser comparada com um animal. Ela fala: você é meu dono, eu reconheço isso. Quando Jesus ouve essa história, meu irmão, minha irmã, foi suficiente para Jesus parar e olhar. Veja só, uma pessoa que eu não dou nada por ela, está dizendo que eu sou o Messias. Uma pessoa que eu não dou nada, que é excluída, tem uma filha endemoniada ou doente, mas ela está me chamando de dono. Você sabia que nós somos propriedade de Deus? Você sabia que nós somos realmente escravos? Essa é a palavra. Não é nem pet, porque pet é romântico, que nem o Rodolfo falou. Chamado hoje talvez não seja até um elogio. Escravo não, né? Você é meu escravo. Ninguém pode ouvir isso aí não. Você é meu escravo. Só que a Bíblia, no Novo Testamento, ela diz que Jesus comprou a sua vida e a minha vida com o seu sangue. E agora nós somos escravos de Cristo. Está vendo, Júlio? Você é uma escrava. É que a nossa visão de escravo é quem está levando de batata, né? Quem está na senzala, é quem está preso numa fazenda. Né? Outro dia teve uma reportagem lá, situação análoga à escravidão. Ninguém quer ser escravo. Por isso que o mundo não escraviza você hoje com chicote não, nem com algema. Sabe como que o mundo quer te escravizar hoje? Te dando um abraço. O mundo ele quer te escravizar dando a você condição de se sentir totalmente independente de Deus. Você é escravo. Só que não é um escravo para longe de batata. Se você gosta de mulher, Deus vai te dar muito sexo. Se você gosta de dinheiro, Deus vai te dar muito dinheiro. Aliás, o mundo vai te dar muito dinheiro. Sabe, o mundo ele vai oferecer isso. É um abraço. Mas depois do abraço, sabe o que acontece? Quando o mundo vai te sufocando. O diabo dá, mas ele cobra. Ele quer ver você longe de Deus. E se for possível ele te dar um carro importado, ele vai te dar, se isso vai te afastar de Deus. Se ele vai te dar uma pessoa. A escravidão do mundo não é uma escravidão de chibata, é uma escravidão de prazer. É muito difícil essa escravidão, por isso que as pessoas não largam. Elas se sentem bem.
Só que geralmente elas vão se aprofundando, vai perdendo o sentido da vida, e muitas começam a ser escravas das drogas, por exemplo. É um problema que acontece. A pessoa começa a sair, a bagunçar, começa a ter dinheiro, e alguém vem um dia numa bela festa e te apresenta droga. Isso acontece nas escolas também. As pessoas estão por aí. As pessoas estão por aí, oferecendo um abraço, algo que é prazeroso. Dura alguns segundos. Se sente bem, mas te escraviza. O crack é assim, né? O crack é uma droga. E se você fumar a primeira pedra, em alguns segundos você vai se tornar um dependente químico. E aquilo vai te satisfazer, ao ponto que você vai chegar na sua casa, vender o que seu pai tem que roubar. Por quê? Porque agora você está escravo. Você abandonou a sua família. Quantos lares hoje estão sendo destruídos por conta disso? Da infidelidade. O cara tem dinheiro, mas o cara tem amante. E a amante faz largar a esposa, algumas esposas se submetem. Esse é o prazer, vai muito para isso. Você vê o caso do Daniel, lá do futebol, lá da Europa, que foi preso por estuprar, uma moça. Um jogador cheio de dinheiro precisava disso. Com a esposa, com a família, não precisava disso. Mas estava numa festa, deve mais do que deve. É um prazer, é um abraço, não é divertido? Mas olha como termina. Porque existem caminhos que para o coração do homem são bons, mas são caminhos de morte. Tiveram que juntar os amigos aí, pagaram 2 milhões de fiança para o rapaz sair de lá. Então, assim, é muito melhor ser pet, escravo de Deus, do que ser marionete do inimigo. Concorda comigo? O que Deus quer é que todos sejam salvos, meus irmãos, todos sejam filhos. Deus não quer que nós sejamos pet. Fica tranquilo, tá? Isso foi só para você entender. Eu e você somos filhos e filhas de Deus. Nós não somos animaizinhos de estimação de Deus. Deus te amou demais, Ele te deu Jesus. Amém? Deus te amou demais. Nós somos aquela mulher no sentido literal. Nós não somos judeus, todos nós somos essa mulher aí. Essa mulher árabe. Mas só que a gente precisa aprender com ela. Ela era assim, mas ela reconhecia que Jesus era o dono dela. Você é o meu dono. Nós não somos estrangeiros, mas muitas vezes não reconhecemos que Jesus é o nosso dono. Jesus abriu acesso para todos os obstáculos que o mundo impõe sobre a humanidade que está morta para Deus nos pecados. As pessoas acham que estão livres, mas elas estão presas. Quem é livre é aquele que diz: eu não vou fazer isso, apesar de eu poder. Eu posso trair a minha esposa, mas eu não vou. Eu sou livre. Enquanto pessoas que fazem isso não são. Elas abrem mão do casamento, dos seus filhos. Por quê? Porque elas estão escravas. Deu para entender? Escravas. Livre aqui pode dizer não. Uma pessoa que não usa uma droga, ela é livre. A pessoa que é viciada, ela é presa, ela é escrava. O que Deus quer é que nós sejamos livres, que nós não sejamos marionetes na mão do inimigo. Sabe? Controle do mal. Quantas pessoas hoje você percebe que são controladas pelo mal? Sem Jesus, estão sendo conduzidos, como dizem por aí, como gado. Por mais que estejam bem equipadas, satisfeitas, estômago cheio, prazer, tudo que a vida oferece. Mas são como gado sendo conduzidos para o matador. Uma hora vai acontecer de chegar no caminho da morte, que eles chamam de matador, sabia? Frigorífico tem lugar assim que o boi vai indo e vai só um. Chama corredor da morte. E vai sozinho. Esse é o funil, né? Isso não tem nada a ver com miséria, com doença, com posição social. O príncipe desse mundo utiliza cada uma das fraquezas que a gente tem. Não tem nada a ver. Você pode ser o mais rico, o mais pobre. Você é a marionete da mão do inimigo se você deixar. Porque ele usa aquilo que você tem de fraqueza, que eu tenho de fraqueza. Pastores também precisam tomar cuidado para não se tornar marionetes da mão do mal. A gente não está livre disso. Nenhum de nós aqui. O que o mal quer é destruir a sua família, destruir a minha família, desanimar você. E Jesus veio para te libertar. Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus aí? Glória a Deus. Jesus quer que você seja livre. Saia dessa prisão
Sabe, que nem aquela menina que estava aprisionada, seja pelo que for, por uma doença ou pelo próprio diabo. As pessoas hoje estão sendo totalmente enganadas, né? Como se elas estivessem usando uma colheira de diamantes, né? Mas está com a colheira do inimigo, é de diamante, é gaiola de ouro. E tentam substituir a alegria que é estar na presença de Deus por viver esses prazeres do mundo. Todos precisamos ser libertos para o relacionamento com Jesus, amém, gente? Todos. Dia a dia. Ou você não tem coisa que você precisa mudar? Lá no seu interior, se pudesse, né? Não é para você falar, para você pensar. Você não tem coisa que você precisa mudar? Tem sim. Todos precisam ser libertos. E isso é facilitado e fortalecido quando a gente está em comunidade. Nós somos filhos e filhas, né, de Deus. E nós nos fortalecemos quando estamos juntos. Sabe, eu sonho com uma igreja que é plenamente orgânica. Organismos não são perfeitos. Amém, gente? Você fica doente, o organismo não é perfeito, vai ter erro, mas o organismo ele funciona. Isso é importante, né? Uma igreja funcional, viva, que soma improváveis que anseiam com esse momento semanal, seja no culto, seja na célula, ou estarmos juntos, ou comermos juntos. É na presença de Deus e na mesa, quando a gente está junto, é que a gente entende o que é ser corpo. Porque eu não posso fazer tudo sozinho, entendeu, Alex? Não posso. Eu acho que se a gente não tiver essa experiência de estarmos juntos, nós não vamos crescer nunca na fé. A gente vai viver sempre uma fé medíocre. E sabendo que a fé é um presente de Deus. Aquela mulher recebeu de Deus um presente, a fé. Só que ela não deixou no armário, ela usou, ela chegou diante de Jesus e falou: Jesus, você é o dono da minha vida. Não importa, uma migalha do Senhor é suficiente para minha filha ser liberta. E eu vou dizer para você que está aqui hoje, uma migalha de Deus resolve o seu problema, irmão. Amém? Uma migalha. Não precisa de grandes coisas, não. Um pouquinho, Deus olhou para você, parou, escutou. Olha que figura maravilhosa. O nosso Deus, do seu trono, se inclina para nós, para escutar. Busque a Deus. Chama a atenção dele para as suas lutas, para a luta dos seus irmãos, das suas irmãs, para as demandas que a gente vive junto. Quando a gente intercede um pelo outro, a gente começa a vencer as demandas. Tudo isso partindo do que, gente? Da concordância. Você que concorda com isso, fica de pé. Que quando a gente está junto, a gente é mais forte. É como se Deus tivesse o universo em suas mãos. Já viu aquela figura do Hércules segurando a terra? Já viu? Aqui nas costas, já viu essa figura? Deus tem o universo nas mãos dele, amém? Não é muita responsabilidade? O que você acha? Muita responsabilidade, né? Controlar o universo. Controlar o universo não é fácil se trocar esse carro. Mas quando a gente clama pelo Senhor, Ele escuta. Ele para toda a responsabilidade dele que Ele pode. Deus pode te ouvir. Feche seus olhos e creia que você está e eu estamos na presença do Espírito Santo. Ele agora vai parar para ouvir o seu clamor. Queria que você começasse a orar pela sua vida, orar pelo seu casamento, pela sua família. Clama a Deus para isso, para Ele parar, para que Ele simplesmente pare. E Deus não resiste, porque Ele é um Deus compassivo e misericordioso. Jesus não resistiu